Olá pessoal, nesta apresentação nós vamos brevemente, sem aprofundar, procurar conhecer a estrutura da antropologia de São Tomás de Aquino a serviço da psicologia que está implícita em todas as suas obras. Então, inicialmente, a gente deve afirmar que por detrás de toda abordagem de psicologia subjaz sempre uma antropologia. Embora a Igreja Católica não tenha uma abordagem de psicologia, também não faça opção por nenhuma, ela tem uma antropologia muito sólida. Portanto, vislumbra-se a possibilidade de que tenhamos uma abordagem psicológica que possa nascer desta antropologia. E a antropologia mais aceita universalmente dentro da doutrina católica é a antropologia aristotélico-tomista, que, como eu disse, brevemente vamos conhecê-la aqui. Bem, para Santo Tomás de Aquino existem 3 tipos de alma. E a cada alma corresponde específicas faculdades. Então nós temos os vegetais, as plantas, as árvores, etc., que possuem alma vegetativa e as suas correspondentes faculdades, que são 3, a generativa, a faculdade do crescimento e a nutritiva. Depois nós temos a alma que está nos animais, todos os outros seres vivos acima dos vegetais, menos os homens. Os animais possuem, além das faculdades da alma vegetativa, ou seja, os animais também geram, crescem e se nutrem. Além disso, possuem as faculdades da alma sensitiva, que lhe é própria, que são a cognitiva, a apetitiva e a locomotora. Na sequência vamos conhecer melhor essas faculdades da alma sensitiva. O homem. Bem, o homem, além das outras faculdades, portanto, além do crescimento, da nutrição, além das faculdades sensitivas, o homem possui uma alma racional, com as faculdades cognoscitiva e apetitiva. Vamos entendê-las melhor na sequência. A faculdade cognoscitiva, nós temos o intelecto, e na faculdade apetitiva nós temos a vontade. Mas é sempre uma só alma. A concepção antropológica católica, ela é uma concepção unitária. O homem é corpore et anima unus. Ele é corpo e alma numa totalidade unificada. Na doutrina de Aristóteles, nós chamamos isso de ilemorfismo aristotélico, que é uma negação do cartesianismo, com a sua res cogita e res extens, estabelecendo que o eu do ser humano é apenas a alma e todo o resto, os órgãos, por exemplo, os sentidos, no homem é apenas uma máquina. Então faz essa cisão no homem. Então essa cisão não existe na antropologia católica desde o princípio. Muito bem, e esta alma racional no homem, ela inclui todas as faculdades das almas, das outras duas que são inferiores a ela. Então não significa que o homem possua 3 almas. Ele não tem uma alma vegetativa, uma alma sensitiva e uma alma intelectiva. Ele possui uma só alma, a intelectiva, mas que engloba todas as faculdades presentes na alma vegetativa e na alma sensitiva. Bem, as faculdades da alma vegetativa são guiadas por impulsos inatos. Os vegetais não têm possibilidade de escolha, eles apenas obedecem aos impulsos de sua própria natureza.
Diferente da alma sensitiva, né, dos animais, e também da alma racional nos homens, que são guiadas por inclinações conquistadas. Ou seja, há aqui o controle dos sentidos externos e internos, ou ainda o controle dos sentidos pela vontade e pelo intelecto. Bem, vamos aprofundar o estudo sobre a alma sensitiva e racional, que é o objeto de maior atenção no nosso caso, para adentrarmos na posição psicológica de Tomás de Aquino. As faculdades sensitivas, bom, elas estão na base do conhecimento do ser humano. Aristóteles já dizia, nada há na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. E então, Santo Tomás distingue os 5 sentidos, que são hoje aceitos universalmente, clássicos, nem sempre foi assim, vamos entrar também neste mérito, mas os 5 sentidos externos, que são a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E depois 4 sentidos internos, que para o mundo moderno, fora da psicologia, o senso comum praticamente não existe, né? As pessoas não têm esse conhecimento, que nós temos também sentidos internos, que é o senso comum, a estimativa dos animais. Depois vamos ver que nos seres humanos essa faculdade ela tem um outro nome, e vamos explicar por quê. A memória e a fantasia. Então veja que todos os animais, o cachorro, o elefante, a girafa, o leão, possuem esses sentidos externos e internos, assim como nós também. Nós os temos, né, com um acréscimo, que é a relação que existe entre eles e o intelecto. Vamos ver na sequência. Então não dá para dizer que um cachorro é inteligente, por exemplo. O cachorro ele conhece o seu dono. Não. Ele não tem cognição no sentido de intelecto, o cachorro, nem o elefante. Mas eles têm estimativa, por exemplo, que é a capacidade de fazer uma certa relação de causa e efeito, né, no espaço-tempo. Então o cachorro ele percebe, por exemplo, se ele vai conseguir atravessar ou não vai conseguir atravessar a rua. Ele consegue fugir de um carro que está vindo. Um cervo que vê um leão, ele por estimativa, por sentido externo, né, não é por comparação, não é por raciocínio lógico, por silogismo, mas é apenas por estimativa, o cervo ele corre do leão. Também os animais conservam memórias, né, imagens fixas das coisas, sem fazer relação de quadro a quadro. Né? Os seres humanos, de modo diferente, eles têm a memória criativa. E a fantasia. Né? A fantasia também os animais têm, portanto, poderíamos dizer assim que os animais podem sonhar? Podem sonhar. É um sentido interno deles de ter a fantasia, seja consciente ou inconsciente. Bem, agora vamos analisar então os sentidos internos, para conhecê-los melhor. Vamos voltar aqui. Aqui é o sentido comum. Ficou um erro aqui de... provavelmente eu escrevi o senso comum da tradução. O sentido comum tem a função de unificar as experiências sensoriais em uma única experiência psicológica. Então, os sentidos externos, alguns deles eles captam o mesmo objeto, mas de maneira diferente. Por exemplo, o olhar pode captar um leão. Vamos voltar ao exemplo do leão. O olfato pode sentir o cheiro do animal, né? Para quem conhece o cheiro do animal. E a audição pode escutar o rugido do leão. Então são 3 sentidos que captam o mesmo objeto por pontos diferentes. E a mente elabora, né, lá dentro nós temos um sentido interno que elabora essas informações para significar um e mesmo objeto. Então esse movimento interno dos nossos sentidos nós chamamos de senso comum. Depois nós temos a faculdade imaginativa, ou também a fantasia, né, que tem a função de representar à mente objetos que não são atualmente presentes. Depois a faculdade estimativa, que é aquela que, partindo de dados sensíveis, permite realizar a formulação de um juízo. Aproximativamente se poderia dizer que a faculdade estimativa nos animais corresponde ao instinto.
né? Quando a gente fala do instinto do cachorro, do gato, a gente está falando, na verdade, da sua faculdade interna chamada de estimativa. Depois no homem a gente vai ver, adiantei aqui, mas vamos ver mais para frente, que ela tem um outro nome, não pode ser chamada apenas de cogitativa no homem, porque ela tem um acréscimo qualitativo. Por fim, o quarto sentido, a memória, ou também Tomás de Aquino chama de experiência, que é a capacidade de recordar o passado. Bem, vejam, enquanto os sentidos externos, o senso comum e a faculdade imaginativa avaliam a bondade e a maldade de um objeto, então nós temos sentidos internos e junto com os externos, 5 sentidos externos, né, mais estes aqui, que é o sentido comum e a imaginativa, eles julgam, avaliam a bondade e a maldade de um objeto. Mas as faculdades da estimativa e da memória avaliam a utilidade ou danosidade do mesmo. Okay? Então, um cachorro, quando ele vê um outro cachorro mais bravo do que ele julga o quê? A danosidade. Será danoso eu me enfrentar com esse cachorro. Então, ele está utilizando a faculdade estimativa. Né? Se ele vê um alimento, o alimento parece apetitoso para ele, ele vai utilizar a memória, se ele já comeu aquele alimento, ou vai utilizar a estimativa, se ele julgar, né, se ele conseguir fazer um juízo de que é útil para ele comer aquele alimento. É claro que ele pode errar também, né? Como ele não tem a cogitativa, que seria a capacidade de comparação entre os objetos, ele pode acabar comendo um alimento, por exemplo, envenenado, ou um alimento que não é próprio para a sua natureza. Então vamos à primeira tabela. Quanto à bondade e utilidade dos sentidos internos e externos. Então, os sentidos externos, o sentido comum e a faculdade imaginativa, eles dizem respeito à bondade e maldade dos objetos. E a faculdade estimativa e a memória, são 2 sentidos internos, dizem respeito à utilidade ou à nocividade de um objeto. Vamos em frente. O conhecimento suscita diversas paixões. Né? As paixões é um tema importante para nós compreendermos o funcionamento da alma humana. No nosso caso aqui, o nosso escopo é conhecer a alma humana, né? Porque a teoria tem como serviço, neste caso, a psicologia. O conhecimento suscita, portanto, diversas paixões, que são chamadas também de apetites ou inclinações, que podem ser de 2 tipos. Então, temos 2 tipos de apetites, os concupiscíveis e os irascíveis. Quais são os apetites concupiscíveis? Tomás de Aquino enumera-os e diz que dentre eles o primeiro é o amor. Então é um apetite concupiscível. Os apetites concupiscíveis dizem respeito ao bem e ao mal, né? A escolha que se faz a uma coisa que é agradável ou uma coisa que não é agradável. Então o primeiro apetite é o amor, quando um objeto é reconhecido como um bem. E, ao contrário do amor, nós temos o ódio, quando um objeto é reconhecido como um mal. Depois, uma segunda dupla, nós temos o desejo e a repugnância. Então, o desejo, também chamado de concupiscência, é quando o bem não foi ainda alcançado. E a repugnância é quando o mal não foi ainda evitado. Depois nós temos uma terceira dupla de apetites concupiscíveis. A alegria, quando o bem foi alcançado, ou a tristeza, quando não foi possível evitar o mal. Então esses são os apetites concupiscíveis. E os apetites irascíveis são aqueles que dizem respeito a um bem árduo, um errinho aqui de digitação, um bem árduo, ou seja, o que é um bem árduo? Um bem difícil de alcançar. Ou um mal árduo. O mal árduo é aquele que é difícil de evitar. Então, nós temos entre os apetites irascíveis, o primeiro deles é a esperança de alcançar um bem árduo, e o desespero, contraponto à esperança, que é não alcançar um bem árduo.
desespero por não alcançar o bem árduo. Depois nós temos o temor e a audácia. Tanto o temor quanto a audácia de fugir de um mal árduo. Então, o temor de fugir de um mal árduo, o medo, a paralisação, ou a audácia de fugir de um mal árduo. O mal se apresenta e o sujeito tem força para fugir de um mal árduo. E depois, isolada, sem contraponto, nós temos, por fim, a ira. Por que não tem contraponto? Porque é a resposta a um mal já acometido. Não dá mais para fugir, não é preciso mais esperar, nem alcançar, ele é já acometido. Então, resta a ira. Importante, para consultar na Suma Teológica, na Prima Secundae, na questão 25, artigo 1. Aqui ficou um errinho novamente, Aqui é um Q. Questão 25, artigo 1. Os apetites irascíveis são subordinados aos concupiscíveis. Para a psicologia, para julgamento dos casos particulares, vai ser muito importante, especialmente na análise das neuroses, para saber qual é a emoção que está lutando contra outra emoção. Pode haver uma briga, digamos assim, entre o apetite intelectivo, que é a vontade, e algum apetite sensitivo, que pode ser concupiscível ou irascível. Então é importante saber sempre que os irascíveis são subordinados aos concupiscíveis no momento de identificar alguma neurose. Os irascíveis têm função de superar as dificuldades e permitir aos concupiscíveis de alcançar o bem. Por que Tomás de Aquino diz que são mais importantes os concupiscíveis? Porque os concupiscíveis dizem respeito ao descanso, a alcançar o bem. E os irascíveis dizem respeito ao movimento, superar a dificuldade. Então, quando você quer superar algo, o sujeito ele está em movimento. Mas o movimento não é a finalidade do sujeito, mas o repouso. Para Santo Tomás de Aquino, em outras palavras, seria a contemplação. Quando o sujeito repousa, quando ele contempla, ele alcança o seu sumo bem. Enquanto ele está em movimento, ele está em busca do sumo bem. Por isso, os apetites irascíveis são subordinados aos concupiscíveis. Então vamos lá, aqui é uma tabela das paixões. Então nós temos os apetites aqui concupiscíveis e os irascíveis. Dos concupiscíveis, que diz respeito ao bem. O bem conhecido como tal é o amor. O bem conhecido como futuro é o desejo. O bem presente, o bem que que está aqui e agora, é a alegria. O mal conhecido como tal é o ódio. O mal futuro, o sujeito repugna, quando ele pensa que pode acometer-lhe o mal. Ele repugna. Mas se o mal já chegou, então ele tem a dor. Do apetite irascível, o bem árduo. Quando o bem árduo é ausente e possível, nós temos a esperança. Quando o bem árduo é ausente e impossível, nós temos o contrário da esperança, o desespero. Quando o mal árduo é ausente e superável, o sujeito age com coragem. Mas quando o mal árduo é ausente e insuperável, o sujeito sente o temor. Então, digamos assim, que o sujeito vai enfrentar uma briga. E o cara que vai lutar com ele não chegou ainda. Mas ele sabe que ele pode vencer. Então ele tem coragem. A paixão seria coragem. Mas se ele vai enfrentar uma briga no futuro e ele sabe que ele vai perder, então ele vai desenvolver o medo, o pavor ou o temor. Veja que são todos elementos que Santo Tomás de Aquino elabora na Suma Teológica, não como uma abordagem, mas como estrutura antropológica, e que nós podemos utilizar isso para clinicar, para estar diante do ser humano, entendendo onde que ele está localizado, quais são os movimentos que ele tem dentro de si, se é desejo, se é alegria, se é ódio, e a gente consegue então identificar qual é a fonte da paixão, do apetite que está movendo o sujeito para aquela direção. Por fim, a faculdade locomotora, que também é importante, já que o homem é uma unidade psicossomática, uma totalidade unificada, corpo-alma, corpore et anima unus, mas não vamos aqui, nesse breve estudo, aprofundá-lo.
Então, a faculdade locomotora é a última faculdade sensitiva e compreende os reflexos. Estou pedindo desculpa aí pelos erros de digitação. As reações psicossomáticas e os movimentos voluntários. Os movimentos voluntários dependem dos apetites irascíveis, que são os responsáveis pelo movimento, como eu já expliquei antes, ou do apetite racional, que é a vontade. Então, veja, quando o sujeito tem movimentos voluntários, os movimentos voluntários dependem daqueles apetites irascíveis que estudamos atrás, responsáveis pelo movimento. E do apetite racional. Né? O apetite, vimos que a alma sensitiva tem vários apetites. Né? Tem o apetite compulsivo e tem o apetite irascível. E dentre esses, então, várias paixões. O apetite racional só tem um apetite, um só, que se chama vontade. Vamos lá, o homem. Para São Tomás de Aquino, o homem é dotado de alma racional. E a alma racional é dotada de uma faculdade cognoscitiva e de uma apetitiva. A faculdade cognoscitiva corresponde ao intelecto. E a apetitiva corresponde à vontade. Né? Então, lá no grau mais alto, mais excelente do ser humano, está o nível, nível racional da sua alma. Então, ele tem o intelecto e tem a vontade. O intelecto é aquela luz, a mens, né? A mente, a luz que ilumina a realidade do ser humano a partir dos universais, onde ele consegue perceber o sentido e a finalidade das coisas. Então, diz respeito ao universal e não ao particular das coisas. E a vontade é a força motriz que leva o sujeito para a ação. Então, são realidades imateriais, espirituais, que não têm correspondente em nenhum órgão do corpo humano, segundo Tomás de Aquino. Então, os sentidos sensitivos, externos e internos, eles têm órgãos próprios, né? Por exemplo, a visão, o olho, a audição, o ouvido, o paladar, a boca, a língua. Né? Mas o intelecto não tem um órgão específico, não é o cérebro, né? Nem a vontade, também não é o cérebro. São realidades imateriais sem um correspondente fisiológico. O intelecto tem função de abstrair conceitos universais do material fornecido pelos sentidos, né? Como eu acabei de informar. De fato, o intelecto não pode conhecer senão por meio dos sentidos, né? O que afirma também Aristóteles. Por sua vez, os sentidos, sejam externos ou internos, agem na estreita conexão e a serviço do intelecto. Então, os sentidos, internos ou externos, eles estão sujeitos ao intelecto. Se o intelecto não estiver agindo no sujeito, agirão os sentidos. E os sentidos, sem a luz da razão, né, que ilumina os universais, levam o sujeito apenas para os particulares. E aí é quando entram as neuroses, porque o sujeito, vivendo apenas nos particulares, sem conexão aos conceitos universais, ele perde os conceitos de natureza, de lei e de finalidade das coisas. Ele já não sabe o que uma coisa é, portanto, já não sabe mais para que ela serve e também não sabe como usá-la. Né? Os conceitos de natureza, lei e finalidade são perdidos quando o intelecto não é o agente. Vamos em frente. O intelecto humano, não somente utiliza os sentidos, mas fornece a eles amplitude que esses sozinhos não possuem. Os sentidos, de fato, estão vinculados ao tempo e ao espaço, enquanto o intelecto, pela sua capacidade de abstrair os objetos dos objetos da sua natureza, pode superar os limites espaço-temporais. Então, os sentidos eles estão a serviço do intelecto, da vontade, né? Estão a serviço da razão. Porém, vimos antes que os animais possuem também sentidos internos. E só, né? Os animais, os sentidos internos, representam o que dizem. Nos seres humanos, por causa da alma intelectiva, os sentidos internos possuem um plus. Vamos a eles. A fantasia, que é um sentido interno, no ser humano, possui influxo do intelecto. Portanto, no ser humano se transforma em imaginação criativa. A estimativa, mais o intelecto, no ser humano, segundo Tomás de Aquino, transforma-se em razão particular, ou ainda ele chama de cogitativa, porque é capaz de realizar comparações. O que um animal, por exemplo, um cachorro ou qualquer animal,
não consegue fazer. Por fim, o sentido interno da memória no ser humano tem o influxo do intelecto, transforma-se em reminiscência, ou seja, capacidade de evocar recordações de acordo com a vontade. Então, nos outros animais, a memória ela é uma necessidade, ela aparece conforme os estímulos externos. No ser humano, não. A memória é ativada de acordo com a vontade. Então, vamos à tabela. O senso comum não tem influxo do intelecto, é no ser humano como é nos animais. A imaginação mais intelecto, imaginação criativa. A estimativa mais intelecto, faculdade cogitativa. E a memória mais intelecto, a reminiscência. São Tomás distingue entre razão especulativa, que tem função cogitativa e que tem por objeto o verdadeiro, e a função prática, que tem por objeto o bem. Então, vai ficar assim: o intelecto tem uma dimensão especulativa, que tem por objeto o verdadeiro. Então, aqui é o intelecto, né? O intelecto, nós temos o intelecto especulativo, que busca o verdadeiro, e o intelecto prático, que busca o bem. Então, o prático seria, digamos, a função da vontade, e o especulativo seria a função do intelecto. A vontade busca o bem, e vamos em frente. O apetite racional é a vontade, né? E essa se distingue dos apetites sensitivos, porque os apetites sensitivos tendem necessariamente para o objeto, enquanto que a vontade tende livremente para o objeto, né? Tudo bem. Então, quando o animal ele tem um apetite irascível ou concupiscível, é necessário que nele seja desta forma. No ser humano, não. Ele pode controlar os apetites concupiscíveis e irascíveis por meio da vontade. Além disso, os apetites sensitivos tendem ao bem particular, como já foi explicado, enquanto que a vontade ao bem universal, porque ela está vinculada ao intelecto. Por este motivo, ou seja, porque o objeto do apetite racional é único, se considera só um apetite racional, ao contrário dos apetites sensitivos. Ou seja, só existe a vontade como apetite racional. Então vamos agora à última tabela, encerrando esse momento. Aqui na primeira coluna nós temos a coluna das almas, e depois aqui nós temos a segunda coluna as faculdades. Vamos lá então. A alma vegetativa, ela possui 3 faculdades, que é a generativa, faculdade do crescimento e da nutrição, né? E não tem nenhum apetite. Ela é cega, digamos assim, né? Depois nós temos a alma sensitiva, que possui faculdades ou cognitivas ou apetitivas. As cognitivas, a faculdade cognitiva, que diz respeito, portanto, ao conhecer. Eu conheço por meio dos sentidos externos e sentidos internos. Os externos, estes que vimos, visão, audição, tato, paladar e olfato, e os internos, sentido comum, imaginação, cogitativa e memória. E a alma sensitiva possui também faculdades apetitiva, né, que são os apetites concupiscíveis. Quais são eles? O primeiro deles, o amor, o ódio, o desejo, a repugnância, a alegria e a dor. Continuando ainda, depois nós temos na faculdade apetitiva da alma sensitiva os apetites irracionais, que são a esperança, o desespero, a coragem, o temor e a ira. E por fim, nós temos a faculdade locomotora dentro da alma sensitiva, que diz respeito aos reflexos, às reações psicossomáticas e aos movimentos voluntários. E por fim, nós temos a alma racional, que possui as faculdades cognitiva e apetitiva. A faculdade cognitiva corresponde ao intelecto. O intelecto pode ser especulativo ou prático. Especulativo se busca o bem universal, prático se busca o bem particular. E o único apetite da alma racional é a vontade, exatamente por causa do seu objeto, que é universal. Então, pessoal, uma breve, rápida explicação. O tema é muito longo, profundo e até mesmo difícil de compreensão, mas aqui apenas uma
uma apresentação bastante sucinta sobre a estrutura antropológica de Tomás de Aquino, neste caso, a serviço da psicologia. Muito obrigado, espero que tenha gostado.